coisas que ela já possa ter realidade, coisas que, anseios que possam existir dentro dos profissionais de saúde, dentro dos diferentes serviços, e como ela e os seus colegas poderão vir a perspectivar a inteligência artificial na saúde. Eu vou começar, entretanto, pelo engenheiro Tiago. E uma coisa muito simples, porque ele é a pessoa que está dedicada a fundo, porque quem está fazendo doutoramento está a fundo nas coisas. E então, antes de mais, estamos aqui a falar dela, o que nós podemos entender por inteligência artificial? Antes de mais, eu até tinha aqui uma série de definições de inteligência artificial que já passo, depois até quero lançar aqui umas pequenas provocações. Mas a inteligência artificial é o que o nome diz, é inteligência artificial. Mas o que é inteligência? A inteligência em si é que podemos caracterizá-la de diferentes formas e feitios. Nós humanos sempre que acho que caracterizamos a inteligência como sendo algo que nós conseguimos raciocinar, nós conseguimos tomar decisões no que vemos e conseguimos aprender ao longo da nossa vida, conseguimos aprender com o que vivemos. Mas a inteligência em si pode não ser só isso, nós somos seres autoconscientes de nós próprios. Será que a inteligência também é isso? É que se for, a inteligência artificial não é bem a inteligência artificial. Sim. Se for só a inteligência pelo facto de vermos que ela pode aprender com o que está a lidar, se calhar aí já podemos definir como inteligência artificial. Eu só queria trazer aqui duas ou três definições de inteligência artificial. Uma delas é de uma cientista chinesa e professora em Stanford, que se chama Fei Fei Li, não sei se estou a pronunciar isto direito, mas que diz que transformar a inteligência artificial é transformar dados simples em resultados com valor, imitando o que os humanos fazem e a sua capacidade cognitiva. Ou seja, esta é a definição mais clássica, a definição que estivemos aqui a ver. Mas depois temos já aqui... agora devo dizer que os chineses estão altamente interessados na inteligência artificial, a todos os níveis. É verdade. Depois até podemos recuperar isso um bocadinho. Outro que diz, cientista também francês na área das neurociências computacionais, diz que é uma tentativa da humanidade criar a sua própria reflexão, uma que se adapte e cresça, mas mais rápido do que nós. Okay? A OMS define, por exemplo, como tecnologias que simulam o julgamento clínico para melhorar o diagnóstico. Mas a provocação que eu queria aqui deixar, digamos, trazer aqui ao tema, é que o Denis Hassabis, mais uma vez não sei se estou a dizer de uma forma correta, mas é o CEO da DeepMind, uma das maiores empresas de investigação em inteligência artificial, uma subsidiária da Google, que diz que a inteligência artificial não é magia, é a ciência de ensinar as máquinas a ver e pensar, só que melhor que nós. E também diz que é a combinação de poder computacional, estatísticas e matemática. Por exemplo, podíamos estar aqui a ter uma matemática connosco e uma pessoa tão dedicada à área da estatística como a Alexandra foi, e e por isso, já que a bola foi passada, para mim já claro. A inteligência artificial como modelos estatísticos, probabilistas e bayesianos e marketing. Para mim são tudo algoritmos numéricos, de estimação de funções e de optimização, às vezes com algumas probabilidades, nos casos dos modelos linguísticos e outros, obviamente, e depois há muito marketing aqui também associado. Claro. Já agora, qual é a perspectiva que atualmente uma pessoa recém-licenciada em medicina tem sobre a inteligência artificial? Sim, de repente, assim. Devo dizer que a minha opinião é um bocado biased, porque é claro. Tem sempre aqui uma influência muito. E cuidado com o que vais dizer, que exatamente. Tenho que ter cuidado, mas acho que sempre tive muita noção que a base de modelos estatísticos. E a matemática aqui domina, sem dúvida, tudo. Em termos de aplicações, pronto, aí depois já tenho mais uma opinião mais minha e se calhar mais diferente da do Tiago. Ok, muito bem. Isto é curioso, não é? Mas a inteligência artificial, eu posso estar aqui a dizer uma barbaridade, mas eu acho que assim é um ramo da informática. E a informática, é multidisciplinar. Acho que é algo que deve ser multidisciplinar, que envolve, obviamente,
questões duras de engenharia informática, questões duras de análise de dados e há que também dar o crédito quando são aplicações aos especialistas do domínio, porque sem elas os modelos são perfeitamente inúteis. Certo. E por isso mesmo eu ia dizer que na base disto tudo, por muito que a gente não queira estar matemática, não é? Já dizia o Sr. Turing, que ele foi o senhor dos algoritmos e de fazer um computador gigantesco que descobriu códigos e tudo que permitiu que nós tivéssemos paz durante muito tempo na Europa, que infelizmente se perdeu agora, não é? E falando nestas coisas todas, que até algumas delas são bastante antigas, podemos falar um bocadinho, que eu acho importante conhecermos a história para não parecer que a inteligência artificial apareceu ontem, não é? Não apareceu ontem. E então, como é que nós podemos ver assim, os primeiros sinais da inteligência artificial? Há um primeiro sinal, ainda do tempo do Da Vinci, em que ele fez uma espécie de um robô em que eles, digamos, foi talvez o primeiro veículo autónomo, não tinha nada de autónomo, mas talvez das primeiras coisas que se refere na história. Depois, lá em 1950, com o Turing, que não define o que é a inteligência artificial em si, mas define o teste de Turing, que é o que nós hoje em dia ainda usamos para distinguir o que é uma máquina e o que é que não é. Um bocadinho uns anos mais tarde, acho que foi 56 ou 57, não tenho bem a certeza, reuniram-se um monte de cientistas numa conferência chamada Dartmouth, acho eu, em que basicamente eles cunharam o termo inteligência artificial. Nesses primeiros anos ela havia grande expectativa, mais ou menos como temos hoje em dia, só que os computadores e a forma que nós tínhamos de programar, e na altura foi o perceptor no primeiro neurónio, não tinha capacidade de fazer o que nós queremos fazer hoje com ela. E depois, ao longo da história, basicamente tivemos 2 invernos, nós chamamos invernos de inteligência artificial, em que chegávamos a um ponto. O primeiro até foi, acho que, criado por um matemático que publicou uma coisa numa revista que disse que vocês estavam à espera de muita coisa, mas na verdade isto não vai dar nada. Tivemos aqui uns anos em que não aconteceu nada. Depois houve ali uma época em que se inventou o backpropagation, que é uma forma de retreinar, digamos, as redes, em que se conseguiu evoluir mais um bocadinho. Tivemos os primeiros veículos autónomos, que era uma carrinha. Depois tivemos mais uns anos parados. Nos inícios dos anos 2000 começámos a ter algumas novidades, algoritmos que ganhavam os jogadores de xadrez, por exemplo. Mas eu acho que a grande revolução que é importante trazer para os dias de hoje é de 2012, que é uns tipos que fizeram, basicamente, descobriram que podíamos ter muito mais camadas dentro de uma rede neuronal e que quanto mais camadas tivéssemos, assim a matemática saberá explicar isto ainda melhor que eu, conseguiríamos traduzir muito melhor o conhecimento, conseguiríamos aprender muito mais e tínhamos meios computacionais para isso. NVIDIA, que agora tanto se fala hoje em dia, tinha criado uma tecnologia que é o CUDA em 2009 e a partir de 2012 temos cavalgado, digamos, nessa inovação. Depois surgiram os transformers, surgiram um monte de coisas que nos permitem hoje em dia estarmos no ponto em que estamos. Só também para questionar, nós já tivemos 2 invernos de inteligência artificial. Eu não acredito que o próximo chegue assim tão recente, porque estamos a ter muito investimento nisto, mas também não tenho a certeza absoluta que conseguiremos chegar àquela super inteligência que toda a gente fala nos próximos anos. Eu só para complementar o que Tiago estava a dizer, esta questão da inteligência artificial teve nos últimos anos um grande impulsionar, na minha perspectiva, devido essencialmente a 2 questões. A primeira é a capacidade de recursos computacionais, os chips e o material informático muito mais barato, e a outra é a acessibilidade de dados, porque sem informação de base não há modelos, não há inteligência artificial. Claro que a forma como nós começamos a recolher e a sistematizar a informação foi também devido aos recursos computacionais. Claro. Se eu tivesse que identificar aquele primeiro fator é o preço dos chips. Os preços dos chips ficaram muito baratos, os computadores começaram a ter muita capacidade, sistematização de informação. Aqui o hardware, foi muito importante. Sabes que eu também tenho uma ligação à parte informática, eu vou aprender alguma coisa. Mas é
fundamental, não é? Porque se não tivermos um bom hardware, nada disto vai ser